Olá, meus amigos! Então, estamos hoje estreando o nosso Conversa Fiada. De conversa fiada, na verdade, não tem nada. Nosso propósito é conversar com gente que faz história, gente que contribui com a sociedade do Vale do Iguaçu. E hoje, com tanta ansiedade, com toda a equipe, estamos começando o Conversa Fiada. E no programa de hoje, na nossa estreia, nós contamos com a presença, ele que é empresário, mas também é, no momento, o prefeito da cidade de União da Vitória. Para quem não sabe, você, caro amigo internauta, nós estamos localizados na região sul do Paraná, mas eu não posso deixar de lado a cidade de Porto União, Santa Catarina, porque as duas cidades estão juntas. O que divide é um pouco a linha do trem desde o período da história do contestado, que vai ser assunto para um outro programa. Hoje, nós contamos com a presença do prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas. Prefeito, muito obrigado, é uma honra contar com você no nosso programa de estreia. Eu sei que a tua agenda é bastante ocupada e você tirar um tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom a gente conversar, falar dos nossos projetos, falar um pouco também do nosso cotidiano. Gostaria, antes de mais nada, de desejar sucesso, com certeza vai ser sucesso. Todos os projetos que você abraça são brindados com sucesso e eu fico extremamente feliz de ser o primeiro entrevistado, começando esse programa, que com certeza vai trazer muitas personalidades, muitas pessoas que fazem diferença na vida das pessoas, e nas mais diferentes áreas, no esporte, na educação, na saúde. Eu fico extremamente feliz, agradeço a oportunidade de nós estarmos conversando sobre todos os assuntos que forem necessários. Todos os assuntos que forem necessários, prefeito, pode ser. Qualquer assunto, qualquer pergunta, a gente está à disposição. Então, fiquem ligadinhos aí. Bem, gente, vocês viram que com o prefeito Bachir nós podemos conversar de tudo e vamos conversar de tudo. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos primeiros patrocinadores. Quero agradecer a Estrela de Corações, na pessoa da Cíntia Ivanco, do Silvio, sempre estiveram apoiando os projetos que desenvolvi durante essa trajetória aqui em União da Vitória. Agradecer também a STK Agência Digital. Nós estamos aqui nos estúdios da STK, uma parceria bastante importante para o início do nosso trabalho. E também agradecer a Madrisul Massas e Assados, do meu amigo Marcelo, da Adriana, lembrando a vocês que se vocês quiserem saborear uma comida deliciosa para o final de semana, entre em contato com a Madrisul. Durante o programa vocês vão conhecer um pouco melhor sobre os nossos patrocinadores. Bachir, e a tua infância, Bachir, como foi? Então, Lício, eu nasci em União da Vitória, em 15 de agosto de 66, na APMI, né? Sou filho de imigrantes libaneses, cresci atrás de um balcão de loja. As pessoas perguntam quem que é você, se é o prefeito. Não, eu sou filho de um imigrante, de um mascate. Mas o seu pai e sua mãe fizeram uma história. Seu pai morreu, você era... Eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 5 anos. Sempre falo, minha mãe, que hoje está com 96 anos, ela criou 6 filhos. Ela mal sabe ler e escrever e criou 6 filhos. Isso é um motivo de muito orgulho para mim. Ela tinha loja e hoje a gente anda pela cidade, a gente encontra as pessoas que trabalharam na loja. Tinha Casa das Fábricas, o Lojão Brasil, lojas de confecção. Aquela época isso não tinha tantas lojas no nosso interior, em General Carneiro, em Bituruna, em Cruz Machado. As agências bancárias eram em União da Vitória. Seu pai ia trilhando... Ele ia mascateando, às vezes de bicicleta, às vezes, a maioria das vezes no trem. Ia lá para a região de São Pascoal, Valões, que hoje é Erinópolis. Erinópolis, exatamente. Ele desbravou. Agora, interessante, você, desculpa te interromper, mas o libanês, isso vem da cultura do país de origem dos teus pais, né? Eles são muito focados com o comércio, não? É verdade, é até bacana o que acontecia. A maioria dos libaneses, os que tinham vindo antes, os que chegavam, eles acabavam dando mercadorias para ele fazer a malinha dele e começar a vida dele, né? Isso foi diversas famílias. Seus pais chegaram em que ano aqui? Eles chegaram faz 70 anos atrás que eles chegaram. É uma história até interessante, mas a gente falar. Meu pai veio antes, sozinho, e daí passou 4 anos, ele estava aqui para construir, para se estabelecer, e minha mãe fala
que ela mandou uma carta, naquela época, uma carta dizendo para ele que ou ele trazia a família de volta, eu tinha 2 irmãos. Ela ia cuidar da vida dela. Meus dois irmãos mais velhos, né? A Calca, que é falecida, e o Mohamed, que hoje é empresário na nossa cidade, que se você não mandasse o dinheiro para ela vir de navio, ela ia pedir o desquite. Naquela época era desquite a separação. Daí meu pai fez um esforço e trouxe eles, viajaram de navio durante um mês. Tem uma história bacana, ela tem uma foto lá na casa dela, que ela falou que ela gastou boa parte do dinheiro que ela tinha para viagem nessa foto, e a foto antigamente era muito cara no navio, porque minha irmã ficou adoentada, ficou com febre, e ela tinha medo que se ela falecesse, ela não teria nenhuma lembrança. Então são histórias, né? Sempre falo, quando falo de União da Vitória, tudo que a gente fizer por União da Vitória é pouco, porque essa terra nos retribuiu. O seu Ali Bacri, pai do Ussi, do Aref, do Fauzi, ele sempre falava, nós viemos para nossa terra prometida. União da Vitória é nossa terra prometida. Mas o seu Ali e seu pai vieram no mesmo momento, não? Meu pai, na verdade, foi um dos primeiros. Meu pai, com o seu Ayub, lá da casa Dois Irmãos, que tem hoje, sim, foi um dos primeiros que vieram se estabeleceram aqui. Depois vem o seu Ali, vem o seu Jaldet, vem o seu Issa, vem os outros libaneses, né? Então eles era uma colônia muito grande. Mas o que atraiu a comunidade libanesa para a nossa região naquele período? União da Vitória, como todos sabem, União da Vitória é uma das 3 maiores cidades do Paraná, porque foi o auge da época do extrativismo madeireiro aqui na nossa região. As grandes empresas familiares que nós tínhamos. Os barões da madeira, que nem falaram, era um volume muito grande de recursos, e aqui era uma das referências, União da Vitória. A gente viu, tem empresas. Tem uma empresa que a empresa tinha até navio para transporte de mercadoria, então era uma fortaleza. E eles acabaram vindo em União da Vitória, porque União da Vitória é uma das referências. Descendo no Porto de Santos, pegaram o trem, chegaram pela nossa estação ferroviária ali, onde é a nossa estação ferroviária. E era a estação nossa aqui era uma das 3 primeiras mais importantes do Brasil, né? Do Brasil. Do Brasil, exatamente, isso eu sei. Foram primeiro morar lá em São Cristóvão, quando eu nasci, nós morávamos lá em São Cristóvão, e algo que as pessoas não sabem, mas antigamente não tinha essa proteção do lado da ponte. Era um perigo passar Era um perigo, meu irmão até conta que um dia quase caiu, teve que resgatar a bicicleta, né? Então são histórias, né? As pessoas veem hoje, né? A gente, graças a Deus, estabelecido, meu irmão é empresário, mas tem toda uma história de muito trabalho, muito suor. E a tua infância? Como era o teu círculo de social, de amizades que você tinha? Então, cresci principalmente ali na Manuel Ribas, onde nós tínhamos uma loja. Antigamente tinha muitos campos de futebol, hoje não tinha igual tem hoje, prédios. A gente cresceu jogando bola ali, perto de onde é o Hotel Rose, ali tinha um campinho ali. Fui estudar na escola José Dancheta. Comecei meu primário na escola José Dancheta. Foi uma infância extremamente feliz, jogando bola de gude, jogando futebol, brincando de esconde-esconde, né? É importante, às vezes, até a gente revive essas brincadeiras para as crianças saber hoje. A geração atual raramente tem essa oportunidade. Hoje é muito computador, muito celular, muito videogame, mas foi uma infância extremamente feliz. Uma infância, sempre falo, minha mãe nunca deixou faltar nada. Apesar e a sua mãe que segurou as pontas sozinha. Isso, minha mãe, meus 2 irmãos mais velhos, né? Ela segurou, né? Porque perdeu meu pai extremamente. Imagina, eu tinha 5 anos, minha irmã mais velha tinha 21 anos, 6 filhos. Não era fácil para ela, mas ela enfrentou, hoje está com 96 anos, e ela gosta, quando a gente vai na casa dela relembrar todas essas histórias. Eu vi aquele dia que nós fizemos o desfile da Páscoa, o Coelho que viu, ela estava na sacada da avenida dizendo, depois vem aqui, dando ordem para que você, depois do evento, fosse para casa dela. É verdade, né? Para a mãe a gente sempre é criança. No inverno ela pergunta se a gente está agasalhado, se comeu bem, né? Eu sempre falo, se eu tenho orgulho de alguém, é orgulho da minha mãe por tudo que ela trabalhou, por tudo que ela conquistou, pela família que ela construiu, que nem eu falei, hoje as pessoas veem, né, tudo, né, acontecendo, mas teve muito sacrifício, muito esforço, ia para São Paulo fazer compra, carregava os fardos, né, então a gente fica extremamente feliz, meus irmãos também trabalharam bastante. E que bom que vocês estão podendo retribuir tudo isso para ela, né, é uma dádiva, é uma bênção ela estar nessa idade e poder ver
o crescimento, enfim, onde cada um de vocês fazem parte da sociedade. É verdade, e até quando eu tive a felicidade, a população me deu a felicidade de me eleger como prefeito, a primeira pessoa depois da diplomação, eu fui lá para ela pegar e mostrar para ela uma pessoa humilde que veio de outro lugar do país, de outro lugar do mundo, né? E agora o filho dela poder estar governando essa cidade que a gente ama tanto. Bachir, e a tua adolescência e juventude? Então, minha adolescência eu também estudei no colégio São José, durante um período. Também eu hoje tenho grandes amigos. Alguns dias atrás estava no shopping em Curitiba, encontrei um grande amigo meu da adolescência, e a gente fez grandes amizades, mas foi uma adolescência muito bacana. Frequentava, lembrando os antigos, frequentava a discoteca do Clube Aliança. Nossa. Ia lá no Grêmio Ribeiro Pires no sábado. Eu ia a pé lá, eu não tinha carro. Saía de madrugada. Nós ia em 5 num carro aí lá no Grêmio Ribeiro Pires, né? Então foi a discoteca Oleolá, foi a época da discoteca. Então, do cheeseburger, quando sombreiro, no cheeseburger no domingo, os carros paravam ali, o pessoal passava ali. Foi uma adolescência muito boa, né? E você foi um jovem peralta, você aprontava muito, não? Eu era extremamente comportado, sempre fui extremamente comportado. É verdade. Hoje eu me vejo na política, eu era quando na minha infância, na minha adolescência, era uma pessoa extremamente tímida. Nunca me passou pela cabeça, né, de seguir essa carreira. Mas a vida vai nos levando. E vai preparando a gente. E vai preparando, a gente vai se aprimorando. E o início como surgiu esse teu contato com a vida pública, com a política em si? Então, nunca imaginei, na verdade, né? Hoje a gente fala, nunca imaginei estar envolvido na política. Tinha o meu comércio, né? Depois migrei para a minha imobiliária, para o setor imobiliário, né? Construção de casas para vender. E nunca imaginei. Daí eu tinha um grande amigo na política, que era envolvido na política, com 21 anos já se tornou vereador, que é hoje deputado Usenbach, líder do governo. Nós nos criamos junto. Eu lembro, parede com parede, eu sou um pouco mais velho do que vocês, mas eu lembro que vocês estavam sempre juntos, nos futebol. Sempre. Tem uma história até interessante, agora tem o aniversário do José da Anchieta, né? E o primeiro dia que nós fomos para aula, o Usen que me levou. Minha mãe falou, Usen, leva o Bachir, que né, ele estava no segundo ano, estava no primeiro. Ele mais velho que você? E a gente foi caminhando e ele disse, me dá a mão aí para nós atravessar a rua. Ele disse, mas a hora que nós chegar na frente da escola, você solta a minha mão. Né? São histórias que ficam, né? Mas daí o Usen já era envolvido na política e no ano de 2000 ele já tinha sido vereador, tinha disputado 2 eleições para prefeito, não tinha obtido sucesso. Ele pediu, Bachir, me ajude, você é um irmão para mim, uma pessoa que eu confio. Pediu para mim, pediu para o Fausto, para o Aref, eu gostaria que vocês nos ajudasse no comando da eleição. Uma eleição histórica para a União da Vitória. Começamos com aproximadamente mais de 35%, 35 pontos atrás na eleição, e ganhamos essa eleição do prefeito atual. 300 e poucos votos. 317 votos. 317, eu ia dizer, porque eu fazia parte do outro grupo. Exatamente. Você fazia um grande trabalho na parte cultural, a gente lembra. Exatamente. E muita gente até comenta de que eu vim naquela leva que aquela administração do prefeito da época trouxe de fora. Não, foi uma coincidência. Eu saí do país, fui estudar teatro em Nova York. Eu cheguei em março, a administração começou em janeiro. Quem abriu a primeira porta para mim de trabalho, e eu sou muito grato, foi o professor Almir Rosa, diretor da FAF. Ele que abriu as portas, que me deu oportunidade. O Brits fez uma reportagem no jornal Comércio, Filho da Terra, voltando dos Estados Unidos, me chamaram. Na FAF, comecei com uma oficina de teatro, e logo em seguida eu fui contratado por 20 horas pela Cultura. Eu acho que em 5, 6 meses eu acabei fazendo um festival de teatro só com peças vistas. E aí é que eu nem sabia, acabei assumindo um cargo público na época e fiquei os 4 anos. E lembro que éramos adversários nessa trajetória política. O Usen ganha, fiquei sem mercado de trabalho, fui para Pato Branco voltar a fazer rádio e televisão lá com os padres na Rádio Serenal. É verdade, era uma eleição que praticamente era quase impossível ganhar. Né?
o Usim com o industrial do Nego Forte, né? Exatamente. Começamos, a eleição hoje ela é um pouco menor, mas naquela época eram 90 dias de eleição, né? Uma eleição longa, e você chegou lá no final, foi ganho por 317 votos. Aí foi a primeira oportunidade com cargo público que você teve? Então, daí eu disse, Alcim, agora cumpri minha parte, te ajudei, você está eleito. Vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha vida. Ele falou, não, você nos ajudou a coordenar a campanha, a gente viu que você tem tato para lidar com as pessoas, e ele deu um cargo extremamente fácil para mim, né? Chefia de gabinete. Chefia de gabinete foi uma escola de vida para mim. Era uma peneira ali. Porque as pessoas chegam lá, quando chegam ali, elas chegam com problemas, com dificuldades, e a gente vai aprendendo com o tempo. No começo eu queria argumentar com essas pessoas, né, que não era assim. Depois você aprende, as pessoas chegam com essas necessidades, deixava eles falar suas mágoas, suas reclamações e ponderava com eles para resolver. Daí passei por diversas secretarias, onde precisava sair um secretário, você me mandava. Me mandou um grande desafio, que foi a Secretaria de Obras. Era para mim ficar uma semana, Lício. Eu digo, não vou para a Secretaria de Obras, é uma secretaria extremamente técnica, complicada. Não, vai lá, fica uma semana, que nós já vamos achar alguém para ficar. Fiquei quase 1 ano e meio lá. Mas foi um aprendizado, né, Marcelo? Foi um grande aprendizado. Conheci cada canto de União da Vitória, né? Tinha lugares que eu não conhecia, conheci cada canto. Daí fui para a Secretaria de Esporte, fui para a Secretaria de Administração. Você trabalhou os 8 anos com o Usim, se reelegeu. Isso, o Usim se reelegeu. Fiquei 8 anos com ele. Depois coordenei a campanha do ex-prefeito Juco. Daí fiquei 1 ano com o Juco e resolvi que já tinha feito minha parte no serviço público e não queria mais. E depois você volta com o Santin como na vice... Tem aquele ditado que as pessoas falam, você entra na política pelos amigos e não sai pelos inimigos, né? E eu não queria mais saber da política. E as pessoas começaram a duvidar, não, o Bachir não vai disputar a eleição, porque não quer, porque, assim, tem medo de disputar uma eleição. Bachir, né? Porque assim, você até antes da nossa conversa aí, você fala que você era uma pessoa pouco tímida, você tinha uma... Não sei se vou usar o termo certo, uma certa insegurança nesse teu relacionamento social. Mas eu trabalhei com o Usim 6 anos, nós trabalhamos juntos. Depois, mesmo sendo adversário do Usim no passado, um dia vim para cá e disse, tem que reconhecer, não tinha ninguém na época que gostasse de trabalhar com a arte popular e para os bairros e tudo. E trabalhei com o Usim. Mas assim, naquela época eu vejo que você era uma pessoa mais fechada. Eu acho que essa experiência tua em várias secretarias que te deu mais segurança para você chegar a ser o vice-prefeito junto com o Santin. E como foi essa experiência com o Santin? É verdade, daí as pessoas começaram a duvidar, eu digo, não, agora eu vou disputar a eleição, né? E a gente, de comum acordo, resolvemos. Naquele momento, eu coloquei a minha candidatura a prefeito, o Santin também colocou. Mas às vezes na política você precisa dar um passo atrás para dar 2 para frente, né? A gente disse, não vamos agora entrar em conflito, né? Ele já vinha de uma eleição para deputado, né? E até que teve uma boa votação, não se elegeu, mas teve uma boa votação, sim. E graças a Deus a população nos brindou com uma belíssima votação, né? Daí, passados 4 anos, a gente conseguiu construir muita coisa junto, não só nós, com os nossos deputados, com o deputado Lúcio, com o deputado Alexandre, com o ex-deputado Valdir Rossoni. Eu acho que a coisa mais importante no homem é a gratidão. Você não pode ser ingrato com as pessoas que ajudaram. O ex-governador Beto Rich, o governador Ratinho Júnior, que ajudou, conseguimos com todas essas pessoas, né, os vereadores da época, né, conseguimos algo que era sonhado há muito tempo, a construção da nova ponte. Conseguimos revitalizar a Praça Coronel Amazonas, hoje que é um cartão de visita. Exatamente. O acesso ao muçulmano, o acesso ao Bom Jesus. Foi um belíssimo momento no governo e a gente conseguiu avançar. Passados esses 4 anos, eu falei para o Santin... Agora, perdão, eu lembro bem que uma vez conversando com o Santin, ele disse, eu não vou sair a reeleição. Eu duvidei até disso para ele, é mais um político... Conversa de político. Conversa fiada, exatamente. Mas assim, ele honrou o compromisso que ele tinha com você. Saiu, foi candidato e
e deu espaço para que você viesse a ser o prefeito próximo e hoje você sendo o prefeito do município. É raro isso, não? Na política. Mas as nossas conversas com o Santinho, sempre tem que falar, sempre foram extremamente corretas. Eu fui correto com ele foi correto comigo. Ele falou, Santinho, eu fui vice, acho que a gente fez um grande trabalho aqui na cidade, mas eu ser vice de novo não me interessa. Se você for candidato, eu vou, né? Vou ver se vou disputar a eleição, mas não quero ser mais vice, ou deixar que você vá à reeleição, mas não quero mais me colocar como vice. Estou te falando já, isso daí foi 1 ano e pouco antes, para não chegar lá na frente e dizer, né, você agora ficou todo esse tempo comigo e agora não. Ele falou, Bachir, eu não sou contra a reeleição, não vou disputar a reeleição. E a partir daquele momento a gente começou a trabalhar, né, o meu nome, né, junto com toda a administração, e graças a Deus a gente obteve uma das... Você já trazia, já vinha com uma trajetória como secretário de algumas, na gestão do USEM, do próprio Juco, e a tua experiência também de ter trabalhado em secretarias diferentes. É verdade, isso ninguém colhe o que não plantou, né? Você tem que plantar para colher. A gente, durante muito tempo, colheu muitas pessoas que a gente pôde trabalhar junto. A gente, né, uma coisa que eu não tenho é preguiça, a gente trabalhou muito. Mas, Bachir, o poder... É gostoso estar no poder, Bachir? O poder você tem que ter muito... Eu vou te falar, você tem que ter muito cuidado com o poder. O poder é temporário. E a gente vê muitas pessoas que estão no poder, quando perdem o poder... Não sabem o que fazer da vida. Não sabem o que fazer da vida, porque o poder, é claro, o poder te abre portas, o poder as pessoas te bajulam, o poder... Tem um amigo, um grande amigo meu que falou, Bachir, não se iluda com os amigos do poder. Exatamente. Os amigos do poder são amigos do Bachir hoje, amanhã vão ser amigos do João, outro dia vão ser amigos do Pedro. E uma coisa que eu não tenho é vaidade, né? Uma coisa que eu não tenho é vaidade, eu sei distinguir, claro, né? É bacana você estar num cargo como a gente está, tem as coisas ruins, mas... É o cargo mais importante do município. É o teu compromisso, para você ter uma ideia, o teu compromisso, são quase 1.200 funcionários, hoje com a questão do Fundo de Previdência, são quase 800, são 2.000 pessoas que dependem do teu trabalho. Hoje o município coloca mais de 8 milhões por mês no mercado, que é as folhas de pagamento que são pagas. Então, o compromisso, quase 6 mil crianças na rede de ensino. Outra coisa, é dinheiro público, né? Dinheiro público, você tem que ter um cuidado. Do que é um dinheiro que vem da iniciativa privada. Escute, é difícil o dia a dia na prefeitura? Como que você consegue, conhecendo um pouco você, como que você consegue administrar toda aquela gente? É ego... É interesses. Vamos falar sério, eu já estive no poder também, eu sei como funciona. O mais difícil às vezes não é administrar, o mais difícil é administrar egos na vida pública, na política tem bastante. Mas a gente, sempre falo, eu vou nas reuniões, eu falo. Claro, as pessoas que se dirigem com respeito, com consideração, a partir do momento que você se propõe a ser prefeito, ser vereador, ter um cargo de gestor, você não pode reclamar das cobranças. E eu sempre respondo, às vezes eu respondo no meu WhatsApp, as pessoas, não, é o assessor que está respondendo, no meu Instagram também. Não, é eu mesmo que estou respondendo, eu faço questão de responder, a gente não pode reclamar. Claro, as pessoas que são mal educadas, faltam, daí com respeito, daí isso não. Mas as pessoas que nos procuram com respeito nas mais diferentes áreas, e a gente não pode reclamar. Se você não quer ser cobrado, não queira ser prefeito, não queira ser vereador, não queira ser gestor de qualquer situação, se a gente se propõe, a gente está aí para ser cobrado. Esse é o trabalho. É difícil esse dia a dia, então, com tantas secretarias que você tem num tamanho da prefeitura de uma cidade que tem mais de 50 mil habitantes. Tá? Completou 133 anos. E uma cidade extremamente politizada. Exatamente. Né? Houve algum momento em que você se arrependeu de estar ali e dizer, não, vou chutar o bola e vou cuidar das minhas empresas, das minhas coisas pessoais? Não, claro, tem dias melhores, tem dias piores, mas nunca me arrependi. Né? Que nem eu falei, você tem que se preparar para chegar onde chegou. Claro, tem situações, que nem eu falei, extremamente complicadas do fundo, que consome. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o fundo. Nós já aportamos quase mais de 45 milhões, né?
Eu acho que é uma oportunidade para a gente até entender essa história, essa trajetória, de como começou essa trajetória e qual é a verdadeira situação do fundo. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. E o compromisso é enorme, né? Que nem eu falei, são quase 6 mil crianças que estão ali. Graças a Deus a gente tem uma rede de ensino extremamente comprometida e a gente tem investido na educação, a gente não fica no discurso que educação é prioridade. O nível dos nossos professores é altíssimo. Você não tem ideia o nível dos nossos professores com doutorado, com mestrado, com pós-graduação. União da Vitória, a gente fala, é o primeiro lugar a nível de Paraná em cidades de 50, 100 mil habitantes. Isso é muito, não é pouco. A gente já investiu 25 milhões na educação. Na educação. Então, a gente tem feito um trabalho bacana. Aceitamos com o professor Ricardo, com toda a equipe, com os nossos professores, de implantar o ensino integral. União da Vitória não tinha o ensino integral. Já implantamos em 2 escolas, 2 o ensino estendido. Vamos conseguir implantar em todas? Não, mas nós estamos plantando uma semente e os próximos gestores que vierem não vão poder retroagir. Na verdade, vão ter que avançar. E avançar. Bachir, realmente, Bachir, qual é a verdadeira realidade em pontos positivos e em pontos negativos da questão da saúde, que é uma necessidade, uma prioridade para toda a cidade em relação ao gestor público? Verdade, isso a saúde já era uma situação a nível de Brasil, não é a nível de União da Vitória, de Porto União, a nível de Brasil, passa por uma situação extremamente complicada. A pandemia agravou consideravelmente. Para você ter uma ideia, as cirurgias eletivas durante 2 anos não aconteceram e as pessoas continuaram ficando doentes, as pessoas continuaram tendo as necessidades e agora a gente tem feito um grande esforço. Eu respondo pela presidência do Cisvale. O Cisvale abrange quantos municípios? São 9 municípios que abrange. Nós conseguimos, a nível de Paraná, algo que é revolucionário, a gente conseguiu a contratualização com os hospitais. Hoje os municípios vão poder contratar cirurgias mesmo não sendo responsabilidade, mas eu sempre falo, o cidadão da cidade, as cirurgias de alta complexidade são responsabilidade do Estado. O cidadão não tem acesso ao governador, não tem acesso às pessoas na capital, eles acabam recorrendo a quem? Ao prefeito, ao vereador, e a gente tem feito daí esse trabalho, junto com o Cisvale. Vamos ter um grande avanço com a construção da nova sede do Cisvale, que nem eu falei, eu respondo pela presidência do Cisvale. Quanto tempo é esse período de presidência? Eu fui 2 anos e os prefeitos pediram que fosse reconduzido por mais 2 anos, que nós tínhamos a sede do Cisvale, que era um grande desafio. O governo do estado estava com alguma dificuldade para licitar. Sentamos com o deputado Gussi, com o secretário Beto Preto, falaram, se vocês nos passar, o município de União da Vitória licita e depois, na sequência, repassa para a associação, para o Cisvale, para todos os municípios. Então, hoje, a União da Vitória está licitando o Cisvale, já abriu a licitação, apareceram 2 empresas, uma empresa do Rio de Janeiro, uma empresa de Guarapuava. Acreditamos que num prazo de 15 a 20 dias termina o processo licitatório e já começa a construção. Já começa a construção, vai triplicar. Hoje, para as pessoas terem uma ideia, o Cisvale tem 5 salas para atendimento, com a nova sede serão 22. Nossa. As pessoas não precisarão ir para Curitiba para ser atendidas. Claro, algumas situações, sim. Estamos trabalhando também algo revolucionário no município de União da Vitória, no Cisvale, que é a telemedicina. A gente tem alguns profissionais que é difícil a contratação, como o reumatologista, que não tem, né? Tem acho que uma na cidade, mas só atende particular. Então a gente está trabalhando bastante. O secretário Diego, que responde pela nossa Secretaria de Saúde, ele tem feito um grande trabalho, principalmente junto aos nossos funcionários, de atendimento ao cidadão. Existem ainda filas longas? Existem grandes filas. Era algo que já existia, e com a questão da pandemia, isso daí hoje é um agravante, né? Nós temos formatados alguns mutirões que a gente vai fazer, mas é necessário, a hora que fizer o mutirão dos exames, tem o atendimento dos médicos na continuidade. Não adianta a pessoa fazer o exame e não ter o atendimento médico. A gente implantou em União da Vitória um projeto piloto, quase a nível de Paraná, que é o projeto Conscientizar. As pessoas falam em prevenção, 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 mas como que eles fazem? Então hoje tem uma unidade do Erasto,
em União da Vitória, União da Vitória, que vai fazer aproximadamente 30 mil questionários. E esses questionários, a hora que forem para ser selecionados, se tiver algum sintoma, se tiver algo que mostre que a pessoa possa ter algo de câncer no setor oncológico, será encaminhado a essa unidade do Erasto para ser feitos os exames. Porque o diagnóstico precoce salva vidas. Então é um projeto piloto. Nosso grande objetivo, na verdade, é trazer uma unidade oncológica para a União da Vitória, principalmente na questão de quimioterapia. Estamos contando com os nossos deputados, deputado Hussein e Alexandre, abraçar essa bandeira, mas é algo que as pessoas não precisam ir para Curitiba. É um tratamento extremamente desgastante. Exatamente. Estamos formatando, que também é um compromisso nosso, União na palma da mão, que as pessoas vão poder fazer o agendamento das suas consultas num aplicativo que será disponibilizado pelo município de União da Vitória. Então vocês estão com essa intenção de modernizar cada vez mais. Então, mas a população está sabendo disso, Bastião? A gente, dentro do possível, a gente repassa, né, a nossa para você ter uma ideia, Alice. As pessoas às vezes não sabem. Você falou, a União da Vitória, hoje, pelo último censo, tem 58.600... 58? Eu tinha em pensamento 53, 54 mil. Não, 58.600, acho que deve ser divulgado no novo censo. Sabe quantos cartão SUS nós temos em União da Vitória? 82 mil cartão SUS. Isso quer dizer que muita gente acaba utilizando o serviço de saúde, e a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado de atender. A gente não pode, as pessoas às vezes aqui tem proximidades de cidades em volta, né? Eles acabam usando o serviço, vem com o endereço, a gente é obrigado a fazer. Então, e a cidade é polo também. A demanda é muito grande, são quase aproximadamente 25 mil pessoas a mais. Mas vocês conseguem fazer um trabalho em conjunto com Porto União, por ser de outro estado? Tem alguns impeditivos, né, na verdade. Né? Hoje a rede São Camilo, na verdade, acabou englobando, né, o São Brás, o regional, que era o regional, a clínica, que era HJ. Então hoje eles acabam estendendo, mas da questão principalmente burocrática, a questão legal fica um pouco mais difícil. Mas a gente sabe que tem que avançar bastante na questão da saúde, né? Fizemos a gestão compartilhada e teve questionamentos na gestão compartilhada, mas os números mostram a eficiência da gestão compartilhada. Quando tivemos a segunda leva de pandemia, se fosse o serviço público... Dá detalhes dessa... Nós tínhamos aproximadamente de 18 a 20 funcionários e dobrou de um dia para o outro, de 100 pessoas atendidas, começou a ter quase 400. Se não tivéssemos a gestão compartilhada, nós não poderíamos fazer essas contratações. Em 2 dias, nós dobramos o número da nossa equipe para atender essas pessoas. Vamos implantar nos próximos 60 dias o pronto atendimento infantil em União da Vitória, que é o PAI, que é um compromisso nosso. Também, se não tivéssemos a gestão compartilhada... Não seria possível. Não seria possível, porque hoje um pediatra, o valor que ele quer receber para atender, o município tem um limite para pagar e eles não viriam. Hoje, com a gestão compartilhada, daqui a alguns dias a gente vai estar implantando esse pronto atendimento infantil. A gente sabe que os pais muitas vezes trabalham o dia inteiro, chegam em casa, a criança está adoecida e hoje uma consulta particular é R$300. Então a gente quer o quanto antes, a hora que a gente formatar, imaginamos que no máximo em 60 dias estaremos implantando o PAI União da Vitória. E temos um grande caminho pela frente para a gente resolver essa situação, que se tem um setor que não pode esperar, é saúde. É saúde. Bachir, acho que outro ponto também importante da sociedade é a questão de segurança. Você sabe que, recentemente, vários casos em relação às escolas, isso é preocupante, o grande índice de jovens, adolescentes e mesmo adultos com contato do universo com as drogas. Como é que está essa questão em União da Vitória? Avançou lado positivo da segurança pública no município? A gente avançou bastante, graças a Deus. Eu sempre falo, eu vou nas escolas e falo, a partir do momento que a gente deixa o filho da gente, todos deixam o filho da gente, se deixa o seu filho para frente, para dentro do portão, ele está deixando o maior tesouro da vida dele. Não tenho dúvida. Isso daí. Então, o comprometimento, falo com a nossa rede de ensino, nosso índice de erro tem que ser 0. Não pode nem ser 0,1 porque impacta nas crianças. E graças a Deus nós temos uma rede de ensino extremamente comprometida. E esses ataques que aconteceram, algo
uma barbaridade, é algo que é difícil, a gente como neto, pai não tem como a gente... exatamente. E a gente tomar algumas medidas, a gente tem que também ter o meio termo também de não tomar algo agressivo, que impacte também no emocional das crianças. E a gente conseguiu, com toda a rede de ensino, com os nossos professores, com os nossos diretores, com os nossos supervisores, com muita conversa. Hoje, todas as nossas escolas estão sendo implantadas câmeras de monitoramento, tem uma central de monitoramento, estamos melhorando a segurança das escolas, até onde estava no Antonieta Montanari. A gente foi fazer o término do Maio Amarelo lá, eles já estavam mudando o portão, todas as escolas devem ter, nos próximos dias, ter um interfone para que fica fechado. Então, e principalmente, eu falo, a gente não foge da nossa responsabilidade, mas a gente aproveita a oportunidade, a responsabilidade de todos. Os pais têm que monitorar escola, seus filhos, têm que dar uma olhada na mochila das crianças, tem que ver o conteúdo que ele está usando dentro, a gente alguns dias atrás a gente viu algumas celulares, exatamente. Então a obrigação é do Estado, mas os pais também têm que fazer a sua parte. Baxi, tem um ponto do dia a dia da cidade. Nós estamos completando 133 anos. Eu lembro que na época, uns 20 e poucos anos atrás, tinha aquela esperança de vir uma grande empresa. Frigorífico. Eu sei que uma empresa não se instala na cidade porque gosta do prefeito. Ela tem que ter, uma estrutura, tem que ser benéfica para as empresas. E o nosso parque industrial. Nós não temos um parque industrial. Parece que recentemente eu ouvi falar que o município, por meio do apoio do Estado, vocês conseguiram uma área. Isso tem alguma coisa efetiva? Não. Na verdade, falando na geração de emprego e renda, tivemos agora, alguns dias atrás, uma grande notícia. Os dados do CAGED, não é o prefeito que está falando, as pessoas vão lá, o dado do CAGED, que mede o índice de emprego nas cidades. União da Vitória ficou em primeiro lugar nas cidades até 100 mil habitantes e 10º lugar no Paraná. É um dado importante. Ao lado de Londrina, ao lado de Maringá, é um dado importante. De potencial de oportunidades. De empregos efetivos, né? O CAGED mede os empregos efetivos, o número de empregos de pessoas admitidas e demitidas. A União da Vitória ficou em 10º lugar, primeiro nas cidades de 50 a 100 mil habitantes. Claro, a gente formata em trazer grandes empresas, mas hoje o grande gerador de emprego e renda a nível de Brasil são as micro e pequenas empresas. E a gente tem feito um trabalho com a Agência do Trabalhador, com o Sebrae também, a gente tem feito, com a Casa do Empreendedor. Isso então é o resultado dessa mudança, dessa transformação do mercado. Mas nossa primeira ação no nosso governo, né, a gente vai contar com o apoio do governo do Estado, mas nós compramos uma nova área industrial, um novo terreno para a área industrial. São 28 alqueires que foram comprados à beira da BR-476. Isso já está concretizado? Com recursos próprios. O importante é falar, nós agora, algum tempo atrás, nós tivemos alguns precatórios, pagamos o valor correto de mercado para não ficar dívida para os próximos, porque você vai lá, indeniza a pessoa que tem a área por um valor vil, uma hora vem a conta. Nós estamos pagando precatórios em valores milionários, porque um terreno que valia 8, 10 mil reais, pagaram 300 mil. Uma hora vai vir a conta. Nós não fizemos uma desapropriação amigável. Tem todo esse trabalho de licenciamento ambiental. Nós já fizemos a concessão. É complexo. 6 alqueires nós já fizemos a concessão para uma empresa que deve estar se instalando, também precisa das licenças ambientais. Vai investir 60 milhões de reais na instalação de uma fábrica de fertilizantes ali nessa nova área industrial. Na Invernadinha, que é aquela região do Rio Vermelho, temos formatado o chamamento para 11 novas empresas, micro, pequenas e médias empresas, e já estamos formatando também, tão logo a gente tem a licença prévia na nossa nova área industrial, pelo menos 8 empresas. Nós temos pedido instalação de mais de 30 empresas na nova área industrial, mas a gente já vai formatar para pegar a frente da BR e instalar pelo menos de 6 a 8 empresas. E é desse jeito que a gente vai fazendo, vai desenvolvendo, porque se a gente fala em pavimentação, se fala em melhoria da saúde, se fala em melhoria da educação, nós temos que gerar emprego e renda. Exatamente. Tem o empresário Cláudio Zini, ele sempre fala,
O maior programa social que um governante pode fazer é gerar emprego e renda. E a gente tem trabalhado fortemente nesse sentido. Na questão do turismo, estamos trabalhando... Nota-se que nos últimos anos realmente está... A gente tem um projeto belíssimo que estaremos lançando em parceria com o governo do estado, um recurso também que foi viabilizado pelo USP, que é a revitalização do nosso Morro do Cristo. Não é projeto, é ordem de serviço que nós vamos dar. Vamos ter vai aquecer o turismo local, regional. É nosso objetivo. Hoje você vai no Morro do Cristo, o que tem? Tem a estátua, tem a escadaria, numa situação ruim, né? Nós iremos revitalizar toda a escadaria, iremos fazer o maior mosaico em escadaria a nível de Brasil, contando a história da União da Vitória, com uma artista plástica de União da Vitória, que era a Haga. Isso, as coisas acontecem numa conversa... Parece que foi criado também pelo Carlos Cusic, que fez o desenho. E essas coisas acontecem numa conversa, não uma conversa fiada. Nós estávamos conversando com a nossa secretária de Cultura, Franciele Misturini, que tem feito um grande trabalho na cultura, e falando da questão do morro que nós poderíamos fazer. Ela falou, por que vocês não fazem uma escadaria de mosaico igual a escadaria Celaron, que as pessoas viajam para ir lá? Para ir lá. Então, corra atrás e veja quem pode fazer. Ela procurou a artista plástica, a Hagli Rota, conversou com a Daiane, também da nossa Secretaria de Turismo, e as coisas estão acontecendo. Já recebemos 8 lances de escada em mosaico, vai ficar belíssima. As pessoas que nos escutam, vai ser um dos pontos turísticos mais bonitos, não do Paraná, do Brasil. As pessoas irão vir, a gente quer dobrar, hoje o índice de visitantes é 40, 50 mil, queremos que 150 mil pessoas no mínimo, num curto espaço de tempo, visitem as nossas... Estamos terminando o restaurante também, que é uma obra federal, vamos revitalizar a estátua, vamos fazer o mirante e vamos revitalizar toda aquela área. Vai gerar emprego, virá muita gente e a economia vai ser aquecida. Fizemos outra coisa interessante, um estudo com o Sebrae que mostra a viabilidade até de passar para a iniciativa privada uma parte do Morro do Cristo. Não que as pessoas vão pagar para subir lá, mas alguns serviços podem serem privados. Mas eu fico impressionado porque eu vejo que nos últimos anos o mercado imobiliário, tanto de União da Vitória quanto de Porto União, construções de prédios, isso demonstra o quê? Que a economia está aquecida no município, não está? Dentro desse setor A economia está muito aquecida, vai aquecer mais. Nós temos um grande impeditivo, que é um desafio nosso da administração, é a gente, nos próximos 60, 90 dias, que é o nosso plano diretor. Porque eu já ouvi muita reclamação. Você pode vários ver hoje, setores da cidade. Eu sou do setor imobiliário. Hoje você não vê praticamente nenhum loteamento acontecendo em União da Vitória. Infelizmente, quando foi feito o plano diretor antigo, por isso a responsabilidade. As pessoas às vezes cobram para acelerar o plano diretor. Não, esse plano diretor que nós vamos fazer agora só vai poder mudar 10 anos. E nós estamos pagando o preço de lá atrás decisões do passado. Diretor, investimentos que poderiam estar acontecendo não acontecem. E a gente já vai fazer, dentro dos próximos 30, 40 dias, a 4ª audiência pública. O plano diretor não tem que ser o que o prefeito quer, o que qualquer um. Tem que ser o que a sociedade exige e quer. E que possa beneficiar essa sociedade. Esse plano diretor vai dar um boom no mercado imobiliário, no mercado de loteamento na cidade. Isso daí vai abrir um leque muito grande, gerando emprego e renda. Então, esse vai ser talvez um dos grandes marcos da nossa administração, vai ser a entrega de um plano diretor de desenvolvimento. Então vai acontecer então ainda dentro da tua gestão? Vai acontecer nos próximos 90 dias. Um plano, a gente tem que respeitar a questão ambiental, claro. Ninguém está aqui para... tem que respeitar a questão da nossa região, que tem algumas cheias, mas nós temos que pensar no desenvolvimento também da nossa região. E o plano diretor que acontece hoje ele é extremamente restritivo. Tem algumas incongruências. Tem loteamentos que o município aprovou o loteamento e as pessoas não podem construir. Exatamente. Falei, mas como que se o município aprovou um loteamento, tem lá a chancela do município e a pessoa comprou um lote e não pode construir? Iremos resolver essas inconsistências e as pessoas escrevam o que a gente está falando. A partir do momento que nós fizermos o novo plano diretor, vai dar outro boom. Tem muitos empresários esperando para investir em União da Vitória com o novo plano diretor. Tá. Baixinho, vamos dar uma pausazinha, porque a equipe já está
já está dando sinal. A conversa flui. Flui e muito. E vamos longe. Gente, na segunda parte do programa, eu vou fazer uns questionamentos para o prefeito de assuntos assim, bastante delicados da tua gestão, Bachir. Agora eu quero apresentar para vocês com mais detalhes os primeiros patrocinadores do nosso Conversa Fiada. Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União do Vitória. A Madrisul tem uma super promoção. Além das carnes assadas aos sábados e domingos, um cardápio de massas artesanais exclusivo para comemorar essa data tão especial. Reservas e informações pelo WhatsApp 42 988 60 0251 ou acesse nossas redes sociais. Madrisul Massas e Assados. Bem, gente, estamos aí na segunda parte do nosso Conversa Fiada. Hoje, o nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio com a presença do prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas. Bachir, conversamos muito, mas tem algumas questões que são um pouco polêmicas dentro da sua gestão. Eu vou começar com a questão daquela área do ferroviário. Meu avô, que foi meu pai, que assumiu o lugar do meu pai biológico, foi um dos fundadores daquela área ali. Hoje é uma área nobre e há uma polêmica. Uns querem concordam que aquela área seja vendida, que seja privatizada, outros não, que tenha nostalgia do passado, de manter um patrimônio histórico do município. Qual é a real situação? O que acontece? Quem está sendo beneficiado hoje e o que... Tá, querem vender, querem privatizar, mas o que pode acontecer de positivo para a sociedade, enfim, para a estrutura da cidade de União da Vitória, a área do ferroviário? Veja bem, eu não reclamo da cobrança em cima da nossa administração, mas esse questionamento vem tarde. Essas áreas já foram doadas em administrações passadas. Teria que ter sido questionado naquela época. Hoje faz parte do patrimônio do fundo. O fundo, todo mundo sabe, esse mês nós aportamos 2.650.000 e a gente tem que aportar porque é um compromisso do município. Se fosse falar os trabalhadores que trabalharam a vida inteira são aposentados, eles precisam receber, fizeram um grande trabalho pelo município e nós temos compromisso. Mas se fosse falar em obra, seriam 25 quadras todo mês que nós podemos fazer em pavimentação. Não cabe a comparação, mas a gente tem que prestar conta. E só que esse questionamento veio agora para a nossa administração. Esse questionamento tinha que ser feito lá atrás. E não foi feito. Não foi feito porque hoje faz parte do patrimônio do fundo. E o fundo tem que se capitalizar. Faz parte do... Faz. Mas qual é Desculpe. Qual é a verdadeira história do fundo? Toda essa polêmica. E por que está caindo na tua gestão o compromisso de pagar? As outras gestões anteriores, e como começou o fundo no município? O que acontece? O fundo, na verdade, começou lá atrás de forma errada. Muitos gestores fizeram, imaginando... Foi na gestão de quem? Contribuir muito. Se eu não me engano, a ideia foi, acho que se não me engano, na gestão do Sr. Mário Reisenberg, né? E os fundos estão se mostrando a nível de Brasil. Eu falei, não cabe a mim achar culpados. Se alguém foi culpado, está aí a justiça, que vai penalizar, mas infelizmente não foram feitos os aportes necessários no fundo. Mas se você no mês de março do primeiro ano do nosso mandato, zerou o caixa do fundo. E é isso que eu ia dizer, se você não faz esse aporte, teria um problema social muito grande. Hoje, se nós não fizermos o aporte, 800 pessoas não vão receber o salário.
A gente tem que falar, hoje está acontecendo o pagamento porque o município, a duras penas, o município diminuiu o índice de investimento em obras no município, porque o município já aportou 45 milhões de reais. Só na tua gestão? Nos últimos 12 anos foram aportados em dinheiro, tirando o ferroviário, que também foram aportados 13 milhões. Nós aportamos nos últimos 12 anos. Nós aportamos em 2 anos e 6 meses 45 milhões. Aportamos mais do que foi aportado nos últimos 12 anos. Né? E a gente tem que transformar esse patrimônio do ferroviário em dinheiro. Mas agora nós fizemos alguns leilões, as pessoas questionaram o valor dos leilões, mas teve 3 e não apareceu interessado. Então, aqueles que questionaram, e é triste, eu contei a história da minha família e é triste quando as pessoas, eu aceito qualquer tipo de crítica, só não aceito que as pessoas venham falar da nossa idoneidade, falar da questão, isso me queima bastante. E tá aí, você mostrou que o valor que foi feito, não foi o Bachir que fez, foram feitas 6 avaliações com imobiliárias da cidade. Desses leilões. Infelizmente não apareceu ninguém, agora nós fizemos uma divisão dos terrenos, fracionamos os terrenos e tivemos o cuidado. O grande cuidado foi o quê? A preservação do clube ferroviário. Nós dividimos uma das matrículas no clube ferroviário. Você tem um questionamento do clube ferroviário, vamos transformar aquilo ali, que as pessoas não precisem ir lá pagar para usar aquilo ali. Vamos transformar aquilo ali num grande centro cultural de preservação da história ferroviária e que as pessoas possam, o setor cultural possa lá e usar. Né? Mas então novos leilões vão ocorrer? Vai ter novos leilões, se não me engano foi dividido em 7 ou 8. Um deles vai ser o clube ferroviário, que não vai ser leiloado. Não será leiloado? O clube ferroviário, a estrutura do clube ferroviário não vai ser leiloado, o restante da área vai ser... Mas há algumas iniciativas ali que estão sendo usadas, inclusive com cunho comercial, não estão? Todos. Nós abrimos, eu falei, eles levantaram esse questionamento, então vamos ver quem está falando a verdade. Levantaram um questionamento que estava mal avaliado, que ia beneficiar alguém, então vamos ver quem está sendo beneficiado no clube ferroviário. Abrimos um processo administrativo que está em andamento. Aquilo ali então, explorado comercialmente, não cabe a mim o processo administrativo, a promotoria vai resolver. Lá é locado o espaço do campo, é locado para algumas atividades, é locado para uma marcenaria, é locado para ter um estacionamento lá que é cobrado. Não sei se é particular, se é do clube ferroviário, isso daí o processo administrativo vai resolver. Isso daí é um recurso que teriam que estar sendo aportados no fundo de previdência. Esse patrimônio é do fundo de previdência. Entendi. Então a gente vai colocar as claras, passar para a sociedade, mas o questionamento que vem em cima do Bachir do ferroviário teria que sido feito lá quando foi feito essas doações que passaram pela Câmara de Vereadores, doações que passaram pelo Conselho do Fundo. Hoje parece que o culpado por fazer esse trabalho de leiloar o ferroviário é o Bachir. Isso daí teria que ser questionado em administrações passadas, não deveria ter aceito essas doações, teria que ser feito, se acham que não é correto, teria que ser feito. Eu estou fazendo minha parte, já aportei, eu falo administração, sim. Já aportei em 2 anos e meio, que não foi aportado, acho que em 20 anos do fundo, a duras penas, sofrendo críticas, porque não é fácil. Eu vejo que a sociedade, uma parte da sociedade cobra. A sociedade quer pavimentação, a sociedade quer melhoria, mas como que nós vamos deixar de cumprir com algo sagrado que é o salário dos aposentados? Né? Imagina eu estar investindo a nível de cidade 40 milhões. Seria algo revolucionário. Nós poderíamos pavimentar praticamente todo São Cristóvão. Nunca nenhuma administração teve em caixa esse dinheiro que nós aportamos no fundo. São 45 milhões, esse mês 2 milhões e 650. Mas pensando nós fomos eleitos, milhares de pessoas, centenas de famílias. Nós vivemos, felizmente, nós vivemos no Estado democrático de direito. Eu tive a coragem de mandar uma reforma da Previdência que era antipática, uma reforma da Previdência, nem o gestor quer mandar, mas que era necessária. Ela iria resolver o problema do fundo? Não, mas ela ia estancar. Não tem remédio doce ao ponto que chegou o fundo de zerar o caixa do fundo. Nós tivemos a coragem de mandar uma reforma para a Previdência, apanhamos bastante,
as pessoas cobraram, mas era necessário. O governo do Paraná fez essa reforma e hoje o Fundo de Previdência é saudável. Mas nós vivemos num Estado democrático de direito, temos que respeitar a decisão da Câmara de Vereadores. E cumprir a lei. Cumprir a lei. Quando nós mandamos a reforma, nós fazíamos um repasse, um aporte de 1,5 milhão. Em um ano, em 2 anos, esse repasse no aporte já é de 2.600.000. E vai continuar aumentando, né? Só hoje a nossa secretária de administração nos passou, são mais 12 novas aposentadorias que vão ser passadas para o fundo. Somando. E nós, uma hora, tem que ter essa responsabilidade, que nem eu falei, as pessoas têm que ter a responsabilidade. Não adianta querer jogar para a torcida. Nós estamos falando com pessoas que trabalharam a vida inteira. Nós vamos ter que tomar algumas medidas, né? Nós, um próximo gestor, para estancar essa situação, porque uma hora vai ficar insustentável. Bachir, outro tema também dentro da sua gestão é o aeroporto. O aeroporto ali naquela região onde está, em São Cristóvão. São Cristóvão é quase uma outra cidade, é um distrito fantástico, com tantas empresas e tudo. Qual é a real? Claro que já tivemos período em que o aeroporto tinha um movimento. E hoje, qual é a situação? Lembro que algumas gestões no passado se falava em privatizar, em vender, em fechar, em criar um espaço para habitação, que é uma deficiência que não é só aqui, é no Brasil inteiro. Qual é a real e o que a tua gestão vai fazer ou não pode fazer com essa questão do nosso aeroporto? A primeira situação que nós temos que deixar claro, uma cidade que fala em geração de emprego e renda, que fala em desenvolvimento, tem que ter aeroporto. Essa é uma primeira situação. Nós estamos contratando um estudo técnico para ver a viabilidade do aeroporto onde ele está hoje. Nós temos a situação que hoje o SAMU, o transporte aéreo com avião não desce ali naquela região. A pista é curta. Pela sua localização, pela estrutura que tem. Pela estrutura da pista, ela não desce, ela só desce os helicópteros. Tem uma limitação de construções em volta. A gente sabe que hoje o grande eixo de desenvolvimento em União da Vitória é aquela região, mas nós temos que trabalhar com aspectos técnicos. Vai ser feito esse estudo. E se o estudo mostrar que não há viabilidade de melhorar a condição do aeroporto, de aumentar a pista, né? Porque hoje o aeroporto é cercado por muitas residências, tem um colégio do lado. A gente vai estudar uma situação de repente, ou fazer um novo aeroporto por causa do Voe Paraná. Mas nós teríamos área no nosso município. Então esse estudo vai fazer todo esse trabalho apontando áreas, né? Se for o caso, não que vai ser, certo. Nós temos um aeroporto extremamente moderno em Porto União. Isso que eu ia dizer, né? É privado, mas ele é muito mais sofisticado, muito mais moderno. Mas hoje todos os aeroportos foram privatizados a nível de Brasil. Você vai em todos os lugares, né? Mas uma coisa que o município não pode ficar sem aeroporto. Então vamos fazer esse estudo técnico, a gente tem que trabalhar com estudo técnico, não com chute, não com palpite. Porque quando tiver esse estudo técnico ele vai mostrar. Se o aeroporto não tem viabilidade de ficar onde está, hoje alguns dias um empresário foi fazer uma construção na Bilon, que é do outro lado de 2 pisos, não pode fazer. Por causa do aeroporto. Então o limite são 6 alqueires ali naquela região, está saindo um centro comercial do lado do aeroporto também. Então limita bastante essa situação. Quando nós tivermos o estudo técnico, vamos sentar com a sociedade organizada e vamos ver as alternativas. O aeroporto beneficia algumas ações privadas ali hoje? Não, o aeroporto é importantíssimo, porque qualquer empresário grande que venha querer se instalar, já a primeira pergunta que ele faz é se tem aeroporto. O Voe Paraná se mostrou um case de muito sucesso. Hoje, uma das onde mais se vende passagem aqui, o destino da União da Vitória, é necessário. Que nem eu falei, primeiro ponto, antes de qualquer ação que a gente vai fazer com o aeroporto, temos que ter aeroporto. Se é naquela localidade, é uma situação. Ou se é em outra, o município não vai ficar sem aeroporto, mas a gente tem que questionar porque ele está extremamente limitado ali para melhorar a condição do aeroporto, para ser desenvolvido construções em volta. Mas quando a gente tiver esse estudo técnico, a gente vai sentar e resolver o que fazer com o aeroporto. E o que o estudo técnico nos passar, a gente vai tomar uma deliberação para estar desenvolvendo. Outro tema também, Bachir, é em relação à situação da Uniuv, que é uma universidade municipal. Ela pertence ao município.
E é um case assim, de muitos, são poucos os municípios que têm uma universidade pertencente ao poder público local, não é? Verdade, nós temos um relacionamento muito bom com o Lúcio, com o reitor Lúcio, com o Alisson, e a gente tem conversado, a gente tem que achar uma solução. Ela há algum tempo está sendo deficitária, o município tem a questão do fundo, eles estão procurando algumas alternativas junto ao governo do estado. Nosso tempo não é tão longo para a gente achar algumas alternativas, mas a gente já pontuou com eles que tudo que a gente for fazer, vai fazer de comum acordo, mas nós, na verdade, o ensino superior teve uma revolução, né, com o IAD, com o ensino à distância, né, atingiu todo, com a pandemia também, foram diversos fatores. E a gente tem conversado muito, vai conversar com a Câmara, tem alguns projetos que eles estão desenvolvendo junto ao governo do estado para que consiga suprir esse déficit que está dando, mas isso daí é um dos nossos focos, a gente não pode deixar acontecer com a Uniuv o que aconteceu com o fundo. A gente tem que botar o dedo na ferida. Exatamente. O governante, se você assume o compromisso de tocar o município, você tem que tocar nesses temas delicados, mesmo sendo popular ou sendo impopular, porque uma hora a conta vem. Então a gente está conversando bastante com o reitor, com o Lúcio, com o Alisson, para a gente tentar achar uma solução que seja uma solução boa para a União da Vitória, e a Uniuv pode ser um grande eixo de desenvolvimento para toda a região. Para toda a região. Mas a gente tem celeridade nessas decisões que precisam ser tomadas. Bachir, eu lembro que ainda na gestão do Santim houve algumas mudanças no trânsito local. Até pela demanda hoje, pelo crescimento dos veículos, a população, como nós estamos quase chegando a 60 mil habitantes. Mas o que está mais sendo comentado ultimamente, nas últimas semanas, é essa pluralidade dos ETzinhos que a tua gestão colocou em vários pontos da cidade. Para alguns está agradando, para outros não. E comentários de que o custo disso para o município é muito alto e de que forma, já que você mesmo diz que a falta de recurso, até essa disponibilidade de recurso profundo, por que tantos radares e qual a verdadeira realidade? Porque você ouve muitos comentários. Qual é o custo para o município e como que o município vai cumprir com esse compromisso dos radares? O pessoal fala tanto dos radares. Radares são 7. São 7? Que são 2 faixas. Tem algumas lombadas eletrônicas, alguns radares semafóricos, mas os radares são 7. E esses radares são colocados em pontos definidos pela Polícia Militar. O que não pode, Lício? Não pode. Hoje nós temos 10 lombadas e faixas elevadas desde o Trevo do SESI até o Rio da Areia. O pessoal do SAMU me procurou e pediu. Tinha mais 4 pedidos de lombada. Eles falaram hoje para nós fazer o transporte de um paciente lá do Rio da Areia até a UPA, dobrou o tempo de atendimento. Por causa das lombadas. O radar é algo que acontece, você vai para Curitiba nas vias rápidas, resolveu o problema. E daqui a algum tempo as pessoas podem cobrar, nós vamos vir com números. O índice de acidente vai diminuir consideravelmente. Foram perdidas vidas ali, a gente estava falando em ferroviária ali na frente, perdemos um símbolo de Nova Vitória, que foi o Paz ali. Exatamente, atropelado. Um carro a mais de 100 por hora. Covardemente. Antes de nós colocar, na professora Mazília, carros a 120 por hora, na Bento Munhoz a 150 por hora. Você indo com a sua família, de repente ir num culto, você indo indo jantar, vem um carro desse e comete. Então a gente faz tudo de forma técnica. Você sabe que é uma atitude... É uma ação que, assim... Uma ação que não é simpática, mas o governante está para fazer o que precisa ser feito. E o custo de cada radar, cada lombada eletrônica é de 3 a 4 mil reais. Foi feita a licitação, o registro de preços, o município vai poder usar o que achar necessário. E o sistema se paga, né? Mas não tem armadilha, não tem nada. Nós estamos dando 1 mês para as pessoas se adaptar. Todos os locais serão sinalizados, você só vai ser multado se você estiver falando ao celular, você estiver descuidado, não tem nenhuma armadilha. Eu vou ser bem sincero com você. Eu levei um susto já em alguns momentos e já estou me adequando, já percebo de que o meu cérebro, a minha condição de visão e de atenção,
Daqui a pouco começa uma nova realidade do trânsito. Se nós salvar uma vida, vão ser salvas mais vidas. Se nós salvar uma vida, já terá valido a pena. A gente sabe que não é simpático, mas infelizmente, uma cidade que se diz moderna, as grandes cidades têm o quê? Radar. Se a gente pensa em desenvolver uma cidade, tem o radar. E a gente sabe que não é uma atitude mas você simpática. sabe, você tem consciência de que não é uma atitude simpática, mas é necessário. Uma ação simpática para você temos, politicamente. Eu não estou discutindo se no momento correto foi correto ou não. Tem a questão que foi extremamente polêmica, foi a questão do presídio. Ia ser feito um presídio para 300 presos. Não foi feito o presídio. A comunidade se mobilizou. Sabe quantos apenados tem hoje com tornozeleira eletrônica porque não tem presídio na rua? Tem 250. O que seria melhor? Não estou falando que eu sou a favor do presídio, mas o que seria melhor? Então o governante muitas vezes ele tem que tomar algumas medidas e esses radares foram colocados em locais que aconteciam grandes acidentes. Até ali na região tem pessoas, que nem eu falei, tem pessoas que são contra, mas um morador ali naquela rua me falou, agora eu estou conseguindo dormir, porque toda noite não conseguia dormir, os carros passavam a mais de 100 por hora. E eu falei, o nosso grande foco é a preservação da vida. Tem um exemplo muito grande que causou polêmica, as pessoas me marcavam, acho que tinha mais de 50 marcações nas redes sociais, que foi o sinaleiro lá no Posto Líder. Exatamente. As pessoas reclamaram, um dia um senhor me parou, tá lá a 60, prefeito. Eu digo, mas sabe quanto que é 60? Como que é? É 1 minuto. O senhor vai ter que parar 1 minuto, são 60 segundos. E acontecia de 2 a 3 acidentes por semana. O índice de acidentes nos últimos 6 meses é praticamente zero. Não, é praticamente zero. Então são medidas que são precisas ser tomadas e a gente vai tomar. Algo que eu não tenho é medo de tomar medidas e tudo baseado em critérios técnicos, porque o prefeito não pode tomar medidas a bel prazer sem estar embasado. E essa era uma solicitação, comissão de trânsito, de moradores, para que tentasse diminuir essa velocidade, que é absurda, né? O investimento da prefeitura é alto para esses... Então, nós temos registro de preço, cada radar custa em média de 3 a 4 mil reais. Por mês? Por mês. Até alguns dias atrás, um vereador que se diz o paladino da justiça, ele foi lá, queria o contrato. Daí a Celeste, que cuida da licitação, falou, você não sabe que existe o portal da transparência? Já faz 10 dias que está no portal da transparência. Lá e verificar. Ela ensinou para ele como que entra no portal da transparência. Então todos os dados, a gente não esconde nenhum dado, estão no portal da transparência. Como vão estar no portal da transparência a questão da arrecadação do valor dos radares, que demoram 60 a 90 dias para rodar essa questão das infrações que acontecem. Nós estamos estudando a possibilidade desse valor que vai ser arrecadado, porque o sistema se paga. Isso não há, né? Tem outros municípios que implantaram, de nós montar um fundo de mobilidade. Estamos vendo da maneira legal. O que é o fundo de mobilidade? Muitas vezes nós temos um problema crônico, que é o transporte coletivo, né? De a gente destinar uma parte desse recurso para franquear o transporte coletivo, para melhoria do que é algo que está acontecendo a nível de Brasil, a mudança do sistema de transporte coletivo, que passou por trecho para quilômetro rodado. Bachir, quando começamos a divulgar o surgimento, a estreia do nosso Conversa Fiada, várias pessoas me questionaram em relação assim, você vai trazer o prefeito porque ele é teu amigo, a tua pauta vai ser discutida com ele. E você sabe, Bachir, nós não discutimos a pauta. Nada. E teve alguns munícipes que me questionaram, que acham que você faz um parâmetro de análise diferente em relação a atender as demandas, necessidades dos munícipes. Isso está acontecendo? Não acontece. Todas as demandas que chegam e são possíveis atender, a gente atende. Tem demandas que, infelizmente, não são possíveis. Algumas demandas a nível particular, e eu aprendi lá quando era chefe de gabinete, você tem que ser extremo, você não pode criar expectativa. Então a gente tem atendido as demandas todas que forem possíveis, algumas não são possíveis, né? Algumas de repente não chegam até você. Muitas às vezes não chegam, a gente tem a ouvidoria, tem a Ângela que responde pela nossa ouvidoria, toda semana eu sento com ela e a gente conversa para ver quais as demandas, quais os setores. A ouvidoria é um grande canal para ver se alguns setores têm muita reclamação, de repente na coleta de lixo, a gente chama
Então é um grande índice para a gente medir onde as coisas não estão funcionando, mas tem demandas que infelizmente não podem ser atendidas pela questão legal, às vezes pela questão financeira, que é difícil, mas dentro do possível a gente atende todo mundo. E outra, você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Não consegue, né? Não tem. A gente mudou minha assessoria de comunicação, às vezes eles falam, tem muito. O grande exemplo na educação, a gente poderia pegar e ir lá e anunciar que ia ver, a gente vai lá, estamos entregando 18 novas salas de aula, que nem eu falei, são 25 milhões que a gente investiu, a gente tem ido lá para entregar a ordem de serviço, a gente assina a ordem de serviço, no outro dia começa. Já começa. E eu não gosto de falar, não que eu acho errado, eu estou há 2 anos e 4 meses na prefeitura, até hoje não fiz uso de diária, mas não fico falando para todo mundo, e quem faz, não sou contra quem faz uso de diária, viajo para Curitiba, viajo para Brasília, a única coisa que o município paga é minha passagem para Brasília, mas para Curitiba, para Brasília, com o meu recurso, pago hotel, pago as minhas despesas, é algo que eu levo comigo. Não sou contra quem faz esse uso, longe de fazer demagogia, mas eu não saio propalando isso daí aos 4 cantos. Esse é meu jeito de ser e não vou mudar por causa da política. Bachir, antes de entrar nas últimas 5 perguntas... Esse envelope aí me deu... Estou suando aqui, ó. Né? Amigo, como é a tua relação com a Câmara de Vereadores? Nossa relação é extremamente cordial, né? A Câmara quer aqui fazer nosso reconhecimento, a Câmara tem... Quando tem que criticar, tem que criticar. Esse é o trabalho. A gente tem, né, com o presidente Rádio, com toda a Câmara, mas tem nos apoiado em tudo que é de bom para o município. Quero aqui fazer o reconhecimento em público desse trabalho. A gente, quando tem alguma dúvida, a gente manda nossos técnicos lá para dirimir, mas tem sido uma relação extremamente cordial, extremamente boa, né? Temos diversas demandas que a gente mandou lá e a gente sempre é muito bem atendido. E quando tem que criticar, eles têm que criticar, esse é o trabalho deles, criticar e fiscalizar. Bom, estamos chegando, meus amigos, à parte final do primeiro episódio do nosso Conversa Fiada. E eu tenho 5 perguntas aqui e eu vou entregando uma por uma e eu gostaria que você fizesse a leitura e respondesse. Vou ver daí numa dessas, não leio daí, né? Deus tem espaço na sua vida? Deus tem todo o espaço, né? Eu acho que nós temos que cada dia... Tem dias difíceis na vida, vocês não acham que é fácil? A gente acaba, na verdade, se privando de muitas coisas e a gente tem que se agarrar em Deus, tem que se agarrar na fé. Tem dias que nem se falou, você se arrependeu? Não, nunca me arrependi desse caminho que eu escolhi, mas tem dias que é extremamente difícil. Se você não tiver Deus no coração, não suporta. Você não suporta. Eu moro ali na frente da Praça Coronel Amazonas, muitas vezes na solidão vou lá, entro na matriz, faço minha oração sozinho, né? Tenho muitos amigos nas nossas igrejas evangélicas aí também, muitas vezes não vou lá, mas vou lá conversar porque se você não tiver essa fé, se você não acreditar em Deus, muitas vezes não suporta. Segunda pergunta. Com a sua paternidade, que mudança ocorreram para você? Tem 2 Bachir. Tem um Bachir antes de ser pai e outro Bachir, um antes e outro depois. Mudou totalmente minha vida. Até tem um amigo meu que ele vai ter seu primeiro filho, eu falei para ele. E tem algo que me marcou bastante, Lício. Quando eu fui ter meu primeiro filho, nós estávamos sentados, né, esperando para ser feito o parto. E a Antônia, da PMI, ela falou, Bachir, você está preparado para ter o sono nunca mais ser igual? Mas o que é isso que ela está me falando? E é verdade. A partir do momento que você é pai, tudo muda na sua vida. É o maior tesouro da minha vida, mais do que qualquer coisa, né? E eu, mesmo com a vida pública, eu não perco esse contato, faço questão de pelo menos 2 vezes. Hoje mesmo fui buscar meu filho na escola, faço questão de não perder esse contato, porque a gente está na vida pública temporariamente, mas o pai, acho que a melhor, tenho certeza, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido pai, e algo que transformou a tua vida. O meu filho, muitas vezes, que nem eu falei, em momentos difíceis, eu vou lá, saio com ele, às vezes vamos bater uma bolinha e recarrega minhas energias. Que bom. Essa é a terceira pergunta.
O que realmente tira você do sério? Eu estava falando antes, o que me tira realmente do sério? Eu sou uma pessoa extremamente calma, extremamente escuto as críticas. O que me tira do sério é as pessoas duvidarem da minha honestidade, porque, que nem eu falei, eu sou filho de imigrantes, meus pais vieram, eu tenho meus irmãos, tenho meu irmão que construiu um grande patrimônio, gera muito emprego e renda, exatamente. E eu fico extremamente contrariado, às vezes tenho que se controlar quando as pessoas questionam a honestidade. Isso daí é algo que me tira muito do sério. Pessoas sem a mínima moral para questionar qualquer coisa, com um histórico extremamente comprometidos, isso já me tira do sério aqui. De falar só nisso me tira do sério. Isso é algo que me tira do sério. Não reclamo as críticas, que nem eu falei, a partir do momento que você se propõe a ser prefeito, ter um cargo de gestor, mas algo que me tira do sério é as pessoas questionar a honestidade. Isso eu não admito. Penúltima pergunta. Você vai tentar a sua reeleição em 2024? Eu sempre falo, eu acho que... Não vai fazer que nem muitos políticos locais que dizem, não vou e depois você sabe. O sistema político, acho que deveria prorrogar um pouquinho o mandato dos governantes, tanto a nível de prefeito, governador e presidente, né? 5 anos, 4 anos é pouco, mas é algo que eu vou decidir lá na frente, né? Em política, 1 ano é uma eternidade. Exatamente. Em 1 ano você muda tudo. No momento certo, senão você acaba ficando refém da reeleição, você acaba não tomando medidas. Se eu pensasse na reeleição, não tomaria uma medida necessária, que é preciso, como colocar os radares. E muitas vidas seriam perdidas, né? Eu não tomaria uma decisão de resolver fazer esses aportes no fundo, que é algo de responsabilidade. Teria, de repente, não vou fazer isso daí, não vou pagar, não, né? E é como aconteceu. Deixar a responsabilidade. Então a reeleição acaba fazendo, se você focar só na reeleição, não pensar no que tem que ser feito, a gente tem tomado medidas, que nem eu falei, o governante tem que tomar as medidas que são necessárias. E muitas que são necessárias não são simpáticas. Na hora certa, no momento certo, né, a gente vai ver se vai à reeleição, mas eu estou na política, a minha vida não é política. Se daqui a pouco precisar voltar, tenho minha imobiliária que funciona, vai cuidar dos teus negócios, tenho meus empreendimentos, mas a política é algo que eu gosto, que nem você falou. Não vou dizer que não vou ser, porque, né, muitos falaram que não ia ser, daí lá na frente, lá na hora certa, a gente vai decidir, vai ver o que é o melhor para a gente, o melhor para a cidade. Mas na hora certa, eu prometo que venho aqui te falar. Vem me falar. Bom, eu vou ficar com a resposta assim. Essa pergunta você ficou em cima do muro. Agora é a última pergunta para nós finalizarmos o programa. Seja sincero. Essa eu não vou. Essa você me aprontou. Não, essa. Seja sincero, você sabe dançar? Não, essa foi a pior porque pergunta assim, de todas. Eu encontro você sabe, não. Eu encontro você em várias baladas, em vários eventos. Me desculpe, prefeito. Eu vou te contar um episódio aqui para as pessoas. Eu fiz um curso de dança durante 90 dias, né? A gente fez um curso de dança durante 90 dias. E daí teve a formatura no Clube 25, um baile da cerveja. E eu fui com a minha companheira lá. Sabe qual foi o resultado, Lício? Eu pisei no pé dela, arranquei a unha. Daí ela falou, eu desisto de você. Então você tem algo que eu não sei mesmo, é dançar. E não adianta. Bashir, muito, muito obrigado mesmo, de coração, você ter aceitado participar dessa estreia, desse projeto nosso que só está iniciando. Eu sou muito grato. E o legal, assim, você não sentamos nem com a tua assessoria, nem com você, para discutir a pauta do nosso podcast dessa estreia. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, isso é verdade. Não, a gente não falou, mesmo. o Lício eu não faria isso, Bashir. O Lício falou, você aceita ir lá, eu vou fazer as perguntas que as pessoas estão me questionando. E foi isso que aconteceu, as pessoas viram, não teve nenhuma pergunta que é polêmica que não foi feita. Eu fui até induzido a sentar com você, com a tua assessoria, para que a gente... Eu não gostaria disso. E claro que você foi muito, muito honesto nas suas respostas. Eu quero agradecer, para mim é uma satisfação, uma honra ser o primeiro entrevistado desse programa, que com certeza vai marcar a época. Você não precisou jogar confete, mas tudo que você tem abraçado tem sido um grande sucesso. Bashir, são 25 anos de trabalho na cidade, de teatro, do movimento teatral, e eu não vi o tempo passar. Cara. Eu acho assim, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida,
mas eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho com essas coisas. Verdade, e eu gosto de gente, você, eu gosto de Você conversar. é referência em muitas áreas, Obrigado, a gente tem feito, e eu só posso te desejar muito sucesso. Vai ter sucesso, mas te desejar muito sucesso, que Deus abençoe. Por isso foi uma das pessoas que mais fez cultura popular, que chegou, a gente se espelha muito hoje dentro da cultura, de chegar para quem precisa, né? Com os pequenos arteiros, com teatro. Agora vamos vir com teatro. Exatamente. Então te desejo muito sucesso, que Deus abençoe. Eu sei que você vai tratar diversos temas. Começou bem já com o tema, a política é um tema delicado. Não tem. E eu todas as ações... falo para as pessoas queiram ou não, nós só vamos mudar o Brasil através da política. Tudo acaba dependendo da política. A saúde, a educação, os jovens que nos escutam, a gente só vai conseguir mudar esse Brasil através da política. A política que direciona tudo. Então, agradeço, muito obrigado. Eu que sou Daqui a algum tempo, toda vez que você me convidar, eu estarei aqui à disposição. Obrigado e muito sucesso. Que Deus abençoe você nessa nova caminhada. Obrigado. Eu quero agradecer de uma maneira muito especial os nossos primeiros patrocinadores. Quero agradecer a Estrela de Corações, eu quero agradecer a STK, Agência Digital, e a Madrisul, Massas e Assados. São essas 3 empresas que estão acreditando nesse nosso projeto. Eu não faço nada sozinho. Eu quero agradecer a equipe, ao Elias CJ, ele gosta de ser chamado assim, e o Gabriel Siqueira. São 2 meninos talentosos que encontrei no meio do caminho, que acreditaram nesse projeto e estão juntos. Mas eu quero agradecer de uma maneira especial também por estar aqui nesse espaço. Quero agradecer ao Marquinhos e ao Tiago, que por meio deles eles cederam esse espaço. Então, assim, são os amigos que foram aportando, foram ajudando. E esse Conversa Fiada não é um projeto meu. Eu não sonho sozinho. Ele só acontece quando a gente sonha com mais pessoas. Muito obrigado. Continuem curtindo, compartilhando, sigam, ajudem-nos. Eu preciso da ajuda de vocês. E até o próximo programa Conversa Fiada.